Jesus. Amém e amém. Quero dizer que essa série de mensagens está disponível em vídeo, em áudio e também em PDF no site escatologia.com.br, e aí, se você perdeu algum dos estudos, você tem todos eles gravados ali, disponíveis ali, você basta acessar escatologia.com.br e acessá-los. Nós hoje vamos então adentrar ao assunto das 6 primeiras taças da consumação da ira de Deus. Quero colocar aqui um mapa, um desenho, um gráfico que nós já temos colocado a respeito dessas 3 dispensações: a dispensação da igreja, que é a dispensação que nós estamos vivendo hoje. Então virá o arrebatamento da igreja e se iniciará a dispensação do juízo. É sobre esta que nós estamos estudando nos últimos domingos. E nessa dispensação do juízo, a igreja não vai estar presente. Nós teremos sido arrebatados no céu, estaremos ali não apenas no tribunal de Cristo, mas depois também nas bodas do Cordeiro, e durante esse período de 7 anos, haverá então 3 tipos de juízos. Quais são os 3 tipos de juízos? Os 7 selos, já falamos sobre eles. As 7 trombetas, já estudamos a respeito delas. E hoje falaremos então das 7 taças da ira de Deus. Então você pode notar que as 7 taças da ira de Deus, elas encerram a dispensação do juízo. E nós vamos então dedicar 3 domingos para falar sobre elas. Hoje falaremos sobre as 6 primeiras taças. E depois que isso tudo acontecer, vem então Jesus e estabelece o período milenial na Terra. Você pode também notar nesse outro mapa que no meu lado esquerdo tem os 6 primeiros selos. Depois, na segunda coluna, tem o 7º selo, e com o 7º selo começam a ser ressoadas as 7 trombetas, e na 7ª trombeta começam a ser derramadas as 7 taças da ira, sobre assunto este, sobre o qual trataremos agora. Agora, quando nós falamos então da ira de Deus, diferentemente da ira humana, que ela é falha, ela é baseada na volatilidade da natureza humana, da emoção humana, a ira divina, em primeiro lugar, nós vamos pegar o texto grego. São 2 palavras geralmente usadas aí, o timós e o pode projetar, por favor? Isso, muito obrigado. Os termos orgue e timós, e eles também significam indignação. Então nós temos que entender que ira é um aspecto muito grande, mas demonstra indignação divina quanto ao pecado, quanto a tudo o que se tem feito na terra por causa do pecado. E aí então devemos entender diante disso que a ira divina, ela tramita em relação à santidade do caráter de Deus, a separação de toda malignidade que provém do pecado. Por isso que a ira divina, ela é justa e ela é santa. Justa porque será um momento que se trará justiça na terra. Santa porque se separará a questão do pecado e tudo que o pecado tem promovido. O fato é que o pecado, ele tem promovido separação entre a humanidade e Deus, e não há ninguém, absolutamente ninguém, que mereça salvação. Nem eu, nem você, nem ninguém. Só Jesus a mereceu, e por causa dos méritos dele, e por causa da graça divina que nos chegou até nós, por causa da expiação dos pecados promovidas exclusivamente por Jesus, é que nós podemos ser preservados da ira divina. Então a humanidade pecou, e com ela veio a morte, com ela veio a maldição, e todos os aspectos dessa maldição, a separação da santidade de Deus, e aí então, nosso destino era a morte, e a ira de Deus. Agora, 2 textos interessantes, importantes, que nós devemos notar. O primeiro deles é João, capítulo número 3, versículo número 36. Porque nós, quando falamos João, capítulo 3, a gente lembra sempre do versículo 16, porque de tal maneira amou Deus o mundo. E nós falamos, mas é muito lindo falar do amor de Deus, é lindo. Mas o capítulo, 20 versículos depois, no mesmo capítulo 3, que fala do amor de Deus, fala da ira de Deus.
São coisas que nós não podemos separar. O amor de Deus é gracioso, é um oferecimento para que nós sejamos salvos da ira que já está estabelecida. Veja o que diz o versículo 36 desse capítulo 3 de João. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ali está aquele termo, orgue, essa indignação que gera morte, essa ira que gera maldição, que gera separação. Então o texto diz, permanece. Por que o termo diz permanece? Porque mesmo quando Jesus estava no seu ministério terreno, a ira de Deus estava estabelecida. Mesmo antes de Jesus vir, a ira de Deus estava estabelecida, a condenação estava estabelecida, a separação estava estabelecida por causa do pecado. Então só existe uma solução: aceitarmos e recebermos esse amor de Deus através de Jesus Cristo, pela sua maravilhosa graça. Romanos capítulo 5 é outro versículo. No versículo 9, no outro capítulo, no versículo 9, nós lemos: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Esse capítulo 5 também é muito importante, porque o primeiro versículo diz, olha, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o texto diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Mais um capítulo, começa com algo muito bonito que nós lemos e decoramos, paz com Deus. Mas que paz é essa? É paz diante do quadro terrível, que graça sobre a humanidade, que se estabelece sobre a humanidade e que invade a humanidade, que é a condenação. Então, vou reler. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque essa ira, essa indignação, ela traz consequências, a perdição. Então, meus amados, haverá uma época, haverá um momento, que esse juízo não será mais contido, e os frutos dessa indignação divina vão recair sobre a humanidade em 7 fases, nessas 7 taças que nós vamos aqui colocar, e elas vão preceder ao retorno de Jesus. Apocalipse capítulo 5, versículos 1 e 7 dizem: vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos, que tinham 7 últimos flagelos, vou repetir, 7 últimos flagelos. Então, são as últimas fases de juízo sobre a terra, as 7 taças, volto a dizer, 7 selos, 7 trombetas, e agora os 7 últimos flagelos, que são as 7 taças. Então, vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus. Vamos falar então, volto a mencionar o título da mensagem dessa manhã, sobre as 6 taças da ira. E vamos falar então sobre as 5 primeiras, que as 5 primeiras são relacionadas a pandemias e a cataclismas. Assim como nós já estudamos a respeito das trombetas, quando boa parte delas, quando ressoadas, elas trouxeram calamidades sobre a terra, volto a dizer, pragas, pestes, epidemias, pandemias, assim também como cataclismas. As 5 primeiras taças da ira divina são relacionadas a esse mesmo assunto. Eu quero ressaltar que o planeta já estará colapsando, já estaremos num período de colapso do planeta, e aí então que nós já temos estudado a respeito disso, quando falamos dos selos e das trombetas. Então, naturalmente, num planeta que já está colapsando, a tendência é a piora, a tendência é que fique cada vez pior, e aí nós vamos observar isso nesses flagelos. Apocalipse capítulo 16, versículo 1 diz: ouvi uma voz forte vinda do santuário dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então vamos falar sobre a primeira taça. Você pode ver nesse quadro que se segue, a primeira taça.
Não precisa colocar o gráfico, isso. Ok, pode avançar, por favor. Vamos ao texto, vamos então ficar no texto. Muito obrigado. Versículo 2. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras, em grego, helikos, malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Em primeiro lugar, eu coloquei a palavrinha grega helikos, porque ela significa, pode avançar, por favor? Ela significa feridas ou chagas, ou seja, oriundas de diversas dificuldades, não apenas úlcera como nós conhecemos. Por isso a palavrinha no original ela é importante. Agora, ela atrela a uma das pragas do Egito. Mas o fato é que a população já estará muito enferma. As águas já foram contaminadas, como nós já vimos, temos visto, é analisado, né? Os lençóis de água estão contaminados, há grande dificuldade. Há muito incêndio, há muito desmatamento, o ar está com uma qualidade cada vez pior na terra, então as enfermidades vão se alastrando, há muita mortandade, como nós temos visto, as enfermidades vão se alastrando. E aí nos lembramos então do Egito, das pragas do Egito, quando numa escala que é ao mesmo tempo de peste na terra, demonstra ser um juízo de Deus. Por que demonstra ser um juízo de Deus? Notório juízo de Deus, porque o texto diz que essas enfermidades, elas vão alcançar os que têm a marca da besta, vão atingir eles. E no Egito, as pragas do Egito, eles alcançaram quem? Todos? Não, eles alcançaram todos, exceto quem? Os hebreus. Os que tinham a marca do sangue no umbral, por exemplo, contra a 10ª praga, não foram atingidos por aquela pestandade, aquela praga que alcançou os primogênitos egípcios. Então se trata naturalmente, claramente, de um juízo divino, que se dará aos que não se submeterem ao culto ao anticristo. Vejamos o texto de Êxodo, voltemos na história para vocês verem a situação dessa praga semelhante que vai acontecer no futuro, refletindo aquilo que aconteceu no passado. Êxodo 9, os versículos 8 a 11 dizem: Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: pegue mãos cheias de cinza de um forno, e que Moisés atire essa cinza para o ar diante de Faraó, e ela se transformará em pó fino sobre a terra do Egito, e em tumores que se arrebentem, úlceras nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar, e ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais. E os magos não puderam permanecer diante de Moisés, porque por causa dos tumores, havia tumores dos magos e em todos os egípcios. Então, a natureza é espiritual, é claramente espiritual, é denotadamente espiritual, é explicitamente espiritual, porque vai atingir, como atingiu apenas os egípcios, vai atingir apenas os que têm a marca da besta. Essa é a primeira taça. Vamos falar da segunda taça do juízo divino, a segunda e a terceira taças que são seguidas. Diz o texto de Apocalipse 16, nos versículos 2 e no versículo 6. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo o ser vivo que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e elas se transformaram em sangue, porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber. Então o mar se transforma em sangue, os rios e as fontes da água se transformam em sangue. Mais uma vez, temos a correlação das pragas futuras das taças da ira com as pragas do Egito. Dessa vez, em relação à contaminação das águas. Voltemos ao texto de Êxodo capítulo 7. Veja o que diz o versículo 20 e o 21. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não puderam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito.
Então, naturalmente, a contaminação das águas ocorrida nessa segunda e terceira trombeta, das taças da ira, vai gerar uma mortandade muito grande da flora e da fauna marinha. E aí, então, esse juízo que vai vir sobre as águas, vai gerar muito corpo de animal, muito peixe exposto, enfim, e não apenas isso, a podridão dos cadáveres vão atrair banquete para as aves, e isso vai gerar ainda mais contaminação. Além disso, a sedimentação das rochas e as algas e demais elementos mortos da fauna marinha, elas vão gerar a alteração na coloração das águas, tais como o sangue, por causa da sua contaminação. Nós temos um vídeo, nós vamos colocar aqui, para vocês verem que esse fenômeno ele já ocorre quando há contaminação, quando há morte da fauna marinha, quando há morte, quando há problemas em relação à contaminação dos mares. Vamos ver um vídeo pelo Band Jornalismo de menos de 2 minutos. Vamos a João Pessoa rapidamente. A Juliana Teixeira está ao vivo com a gente nessa praia paradisíaca, linda, mas que infelizmente me disseram que há algo muito ruim acontecendo por aí, né, Juliana? Uma mancha vermelha inusitada que apareceu por aí, uma mancha avermelhada. Normalmente, quando eu ouço esse tipo de informação, eu relaciono a uma alga muito comum e tóxica que atinge o litoral de várias partes do Brasil de vez em quando. Juliana, nós temos um delay, aquela distância na comunicação, então você pode começar a falar a partir de agora, por favor. Eu vou continuar falando em cima de você, porque precisamos entender o que é que está acontecendo por aí. Muito bom dia, viu, Juliana? Bom dia, Joel. Bom dia para todos que estão com a gente no Bora Brasil. Pois é, o que aconteceu foi o seguinte: ontem, moradores, visitantes, turistas que vieram aqui à Praia do Cabo Branco, que é uma das principais praias da capital paraibana, se surpreenderam com uma mancha vermelha que tomava boa parte do mar. E aí, a gente foi atrás de saber o que é. Realmente não é alga, essa situação foi afastada. Segundo a Superintendência de Meio Ambiente aqui do estado da Paraíba, essa mancha foi ocasionada pela dissolução de rochas sedimentares. Hoje, a situação já está um pouco melhor. Aqui a gente pode observar que a mancha aparece lá atrás ainda, um pouco tomando parte do mar, mas boa parte do mar que ontem estava tomada por essa mancha vermelha, hoje já está voltando ao normal. A boa notícia é de que, segundo a análise preliminar dessa água, não... Enfim, esse é só um exemplo do que acontece quando há alterações nas rochas sedimentares, morte de algas, morte excessiva de peixes, e isso daí então é algo que, volto a dizer, com o colapso cada vez maior. Já falamos do afetamento dos lençóis freáticos, da contaminação dos mares. Isso vai tender a aumentar. A tendência vai ser muito maior e a normalização disso muito maior. Existem outros vídeos na internet que você pode ver sobre rios vermelhos e tudo mais. Enfim, esse foi apenas um deles que eu coloquei aqui. Vamos então para a quarta e a quinta taças da ira. Apocalipse 16, de 8 a 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, que lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimavam com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém não se arrependeram para darem glória a Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram de suas obras. Bom, falando sobre a quarta taça, que demonstra, volto a falar, do desgaste da terra, que é notório a todos nós já hoje, sobre esse desgaste da terra, e isso vai colapsando-se cada vez de maneira mais intensa. Nós podemos ver o colapso da camada de ozônio, que fica entre 20 e 35 quilômetros aqui do solo, e nós já temos percebido isso acontecendo. Mas, com a camada de ozônio sendo afetada,
Então, naturalmente, não apenas o calor vai ser mais intenso, já temos falado sobre isso, sobre o aumento do calor, né, em todo o mundo. Isso é cientificamente comprovado, proclamado, estudado, publicado, mas não apenas o aumento do calor vai ser algo visto por todos, mas também a camada de ozônio deixa de proteger as pessoas das ações radiativas dos raios solares ultravioletas. Já existem, vale lembrar que já existem buracos na camada de ozônio hoje. Em algumas regiões, de maneira específica, existem mais do que em outros lugares. Mas, além desse aumento, e por causa dessa incidência dos raios não filtrados pela camada de ozônio, têm sido aumentados os casos de eritemas, cataratas e câncer de pele. Atualmente, para você ficar impressionado com esse dado, veja que cada ano, surgem 2 a 3 milhões de novos casos de câncer de pele. E os filtros solares, que hoje tentam resguardar um pouco dessa situação, eles não vão ser capazes diante do aumento do buraco na camada de ozônio. Ou seja, não vão conseguir combater os raios ultravioletas que virão. Sobre esse aumento da camada de ozônio, nós temos um vídeo que vamos publicar aqui, que atesta exatamente isso. Você já ouviu falar do buraco na camada de ozônio, certo? Pois é, ele está sempre sendo acompanhado de perto pelos cientistas e passou por um período mais estável nos últimos anos. Acontece que desde agosto de 2022, a situação mudou um pouco e está preocupando os especialistas. 2022. Este ano, o buraco na camada de ozônio, que fica acima da região da Antártica, está maior que o normal para a época. Isso significa um problema para a proteção da Terra contra os raios ultravioleta que vêm do Sol. Resíduos de produtos químicos usados pelo homem, como refrigerantes, solventes e substâncias em aerossol, afetam ainda mais o buraco que foi descoberto entre as décadas de 1970 e 1980. De lá para cá, ele variou de tamanho conforme as estações. Mas em agosto do ano passado, o buraco começou a aumentar acima do normal e deve continuar aumentando, segundo novos dados do programa Copérnicos da União Europeia. O motivo para isso são os efeitos da erupção do vulcão subaquático Runga Tonga, no Pacífico. A erupção durou até janeiro de 2022. A erupção lançou gases e água do mar na atmosfera, o que é prejudicial à camada de ozônio. Alguns efeitos desse aumento do buraco da camada de ozônio já estariam sendo observados, como o aquecimento das águas na região do Polo Sul. Isso pode causar o derretimento das calotas polares e o aumento do nível dos oceanos. Então, esse é um fato que nós temos acompanhado e de maneira cada vez mais clara, mais notória, mais publicada, mais divulgada, diante de nossos olhos. E isso, naturalmente, no fim dos tempos, vai estar num grau mais acentuado do que se encontra hoje. Sobre o câncer de pele, nós também temos um outro vídeo sobre essa realidade face às mudanças climáticas que nós estamos vivendo hoje. O aumento da incidência de câncer de pele. Como a Bíblia fala, as pessoas então vão sofrer, as pessoas vão morder suas línguas, as pessoas vão sofrer por causa desse calor, por causa da incidência desses raios. E aí nós temos então uma reportagem desse ano de 2024. Pesquisa mostra que a cada grau aumentado da temperatura do planeta, cresce em 5% o número de casos de câncer de pele. Estudo feito pela Universidade de Oxford e pelo Wrexham Park Hospital, ambos do Reino Unido, relacionou o calor excessivo ligado às mudanças climáticas com a incidência de câncer de pele não melanoma, o tipo de tumor de pele mais frequente nos pacientes em áreas mais expostas ao sol e por feridas que não cicatrizam.
Os cientistas chegaram ao resultado após analisar experimentos que incidiam radiação ultravioleta com variações de fatores, como o tempo de incidência, o comprimento de onda e a dose de raios UV nos ratos testados. Foram encontradas alterações em células provocadas pela radiação. O câncer de pele não melanoma é o mais frequente do Brasil e responsável por 30% de todos os casos de tumores malignos no país, segundo dados do Ministério da Saúde. A estimativa do INCA, Instituto Nacional do Câncer, é que para cada ano do triênio 2023 a 2025 apareçam mais de 220 mil novos casos, uma estimativa de 101,95 por 100 mil habitantes. Se for detectado e tratado cedo, esse tipo de câncer tem alta chance de cura. Então, meus amados irmãos, é algo que, e essa reportagem é desse ano, 2024, expectativas de 2023 e 2025 que aumentem muitos casos. Então, isso já é notório, já estamos observando isso. A ciência, os médicos já estão tratando cada vez mais câncer de pele. E vocês viram, 30% dos tumores malignos no Brasil são de câncer de pele. Então, imagina no final, quando houver essa situação, já a camada de ozônio já não aguentar mais, os raios incidirem e a Bíblia falando sobre isso, em relação a esse derramar dessas taças da ira. Esse quarto flagelo, ele também se observa junto à quinta taça. E essa quinta taça fala das trevas, da escuridão. E essa escuridão, naturalmente, pode ser observada através dos grandes incêndios que vão continuar acontecendo. Ora, com mais incidência de calor, haverá mais incêndio. Isso é óbvio. E com mais incêndio, mais fumaça, obliterando então a luz, como aconteceu na praga do Egito, mencionada sobre a escuridão em Êxodo capítulo 10. Fumaça de incêndio, tem mais um vídeo aí, o último vídeo dessa manhã, pode colocar sobre o escurecimento de grande parte do planeta que vai acontecer, mas isso já é notório quando há fumaça de incêndio, como ali dito nesse texto que nós lemos. O fogo se espalha pelas florestas da Austrália desde setembro de 2019. Autoridades temem que 2 grandes focos de queimadas, separados por apenas 10 quilômetros, possam se juntar em breve. Dezenas de pessoas foram presas, acusadas de terem provocado incêndios criminosos. Muitos foram detidos por ter atirado um cigarro aceso no chão. As leis são rígidas no país. Provocar um incêndio intencionalmente pode dar mais de 20 anos de cadeia. Mais de 10 milhões de hectares já queimaram na Austrália. O Conselho de Segurança estima um prejuízo equivalente a quase 2 bilhões de reais. Até agora, 500 milhões de animais foram encontrados mortos e 25 pessoas morreram. Satélites americanos registraram que a fumaça dos incêndios já atravessou o Oceano Pacífico e chegou até a América do Sul. A nuvem viajou cerca de 13 mil quilômetros e pode ser vista no Chile, Argentina e Uruguai. Aqui no Brasil, a nuvem de fumaça já chegou ao Rio Grande do Sul. Algumas cidades gaúchas amanheceram com um céu diferente. Imagens feitas por moradores de Santana do Livramento, na fronteira oeste, mostram um céu levemente rosado e acinzentado. Segundo esta meteorologista, isso acontece porque a nuvem está em altos níveis da atmosfera, a mais de 10 quilômetros de altura. Nenhum risco para a população, a gente não consegue perceber essa nebulosidade toda, a gente não consegue ver a pluma, mas o que se pode perceber? No pôr do sol, o céu um pouco mais acinzentado também. A especialista explica que o fenômeno pode se repetir pelos próximos dias, mas não deve chegar a outros estados brasileiros. O escoamento mesmo, ele se dá de oeste para leste, então certamente esse escoamento é mais zonal, ele vai passar aqui pelo estado e deve ir em direção ao mar nessas próximas horas, eu acredito que ainda ao longo do dia de amanhã. Então a escuridão, naturalmente, quando há muito incêndio, há mais escuridão. Quando há escuridão, você não vê a luz do sol. E isso já está registrado na Bíblia, o que vai acontecer nessa quinta taça. Isso além da poluição,
que eu podia colocar outro vídeo em relação à escuridão, em relação à poluição. Eu lembro que nos anos 80 se falou de Cubatão, vocês lembram disso? Quantos lembram disso? Que o céu mais poluído, hoje está na China, o céu mais poluído, as regiões que você não consegue amanhecer. Tinha um amigo meu que foi fazer um trabalho na China, e ele falou que de manhã não conseguia ver, estava tudo enfumaçado, as pessoas com máscara, isso antes da pandemia. Então, naturalmente, a poluição, as queimadas, o fogo vai se alastrando, vai aumentando naquela época, então vão fazer com que as trevas estejam sobre a terra. E agora vamos à sexta e última das taças da ira que analisaremos no estudo de hoje. Nós falamos que as primeiras 5 taças, então, falam de pestes e cataclismas, mas a sexta taça fala de uma influência direta de Satanás sobre seus governantes, o Deus deste mundo. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Antes de nós falarmos sobre o derramar da sexta taça da ira, é importante nós fazermos uma breve introdução quanto à influência de Satanás na sociedade. A influência de Satanás é tamanha na população, nas pessoas, que o próprio Espírito Santo diz que ele é o Deus deste século, que ele é o Deus deste mundo. Ou seja, cada vez mais ele influencia pessoas, e naturalmente dessas pessoas, muitos são elevadas à governança de seus países e suas sociedades. Então, em primeiro lugar, Deus dera à humanidade domínio sobre a terra. Isso está em Gênesis capítulo 1. Mas, quando eles se sujeitam à tentação do diabo, eles passam essa autoridade para Satanás, que passa a governar, ainda que limitadamente, ainda que circunstancialmente, ainda que temporariamente, Satanás passa a exercer governo sobre a terra, não como governo soberano exclusivo de Deus, que ele detém todo o poder. Satanás não age sem autorização de Deus, como claramente relata o livro de Jó. Agora, o fato é que ele tem autoridade sobre a terra. Tanto tem autoridade sobre a terra, que durante o período do ministério de Jesus, veja a tentação que ele promove ao Senhor Jesus Cristo. Isto está em Mateus 4, 8 e Lucas 4, de 6 a 7. Veja só. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Satanás falando para Jesus: tudo isso, os reinos desse mundo, eu lhe darei, se prostrado você me adorar. E disse o texto de Lucas: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue. Olha o que Satanás diz para Jesus: porque isso, o que é isso? O poder e a glória dos reinos me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Eu lhe pergunto uma coisa: Jesus disse para Satanás que ele estava mentindo? Em nenhum momento. Por que Jesus não repreendeu Satanás quanto à mentira? Porque ele não estava mentindo. Ele fala para Jesus que recebeu autoridade sobre os reinos da terra. Por quê? Porque ele recebeu autoridade sobre os reinos da terra. E ele demonstrou isso de maneira muito clara, a tal ponto do próprio Senhor Jesus chamar Satanás de príncipe. Veja o que diz o texto João capítulo 14, versículo número 30. Já não falarei muito com vocês, porque vem aí o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. Jesus fala duas coisas. Em primeiro lugar, que Satanás é o príncipe do mundo. Ele tem um poder real sobre o mundo, ele tem autoridade sobre o mundo. O mundo jaz no maligno. Agora, segundo o princípio que nós aprendemos é que esse poder é circunscrito, é limitado, é localizado, porque ele não tem poder sobre Jesus. Bom, o fato é que essa crescente influência, ela se amplifica, de Satanás, ela se amplifica através de seus agentes,
que são os anjos caídos, os demônios. Então, ela vai se amplificando através da atuação deles, que são organizados em esferas de poder distintas. Veja o que diz Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, há uma organização nos céus, e aqui, nesse texto, apresenta uma forma quádrupla dessa organização, e é uma organização muito maior do que essa, conforme nós estudamos ali e colocamos no livro de angelologia, mas o fato é que é organizada para quê? Para que tenha maior alcance na sua obra, como Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, de roubar, matar e destruir. Pois bem, então, nessa organização de Satanás, que detém poder sobre os reinos da terra, tem influência sobre os governantes da terra, ele distribui isso através de seus anjos, nessa organização hierárquica. Nessa distribuição, existem 3 anjos, 3 espíritos caídos, 3 espíritos malignos, que têm uma influência muito grande, que têm um poder muito grande, e que eles vão atuar de maneira conjunta para tentar destruir definitivamente Israel. E aí nós entramos na sexta taça em si. Porque a sexta taça, ela tem uma outra característica. Ela faz e leva, ela vai conduzir os exércitos para se dirigirem a Israel no Vale do Armagedon. Veja o que diz Apocalipse 16, versículos 12 a 14, versículo 16. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Grave isso, os reis do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então são 3 desses espíritos muito poderosos que estão no mundo maligno. São espíritos demônios, operadores de sinais, e se dirigem, olha só a função deles, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Ou seja, esses espíritos malignos são 3 que têm uma capacidade muito grande de influência e vão influenciar líderes governamentais do mundo para que possam deslocar seus exércitos para irem a Israel. Uma coisa é certa, Satanás, ele sabe que seu tempo está chegando ao fim. Satanás, ele sabe que naquele período, Jesus está para implantar o seu reino milenial. E quando implantar o reino milenial, Satanás vai ser preso por um longo período. Então ele tenta destruir Israel para que as promessas não sejam cumpridas. Jesus não venha, se assente no trono de Davi e governe. Ou seja, não havendo a realização desse cumprimento da profecia, Jerusalém sendo destruída, e o trono de Davi será no Monte Sião, em Jerusalém, ele não fazendo uma destruição completa de Jerusalém, eliminando essa possibilidade, então ele sabe que o milênio não vai ser implantado. Então o que ele vai fazer? Ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele vai agir. Veja o que diz Apocalipse 12, e depois vamos a Apocalipse 20, nessa mesma tela. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Capítulo 20, versículos 1 e 2. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então ele vai fazer tudo, sabendo que pouco tempo lhe resta, para fazer com que as promessas não se cumpram, destruindo Israel definitivamente. Mas nós temos então que sempre notar, essa sexta taça da ira, ela traz um componente espiritual para fazer com que líderes políticos que ainda não se engajaram diretamente na guerra contra Israel passem a engajar-se. E aí ataquem Israel em sua capital. Provavelmente, os líderes mundiais já vão estar desanimados, já vão ter desanimado com o tempo, face
por exemplo, é o que nós já tratamos, da inflação mundial aumentando, a guerra, as guerras, a fome aumentando, já tratamos sobre isso, tudo isso inflaciona. O anticristo não vai conseguir. Nós tivemos, por exemplo, um descontrole total, e quando nós falamos ali da implantação da marca da besta. Então, muitos líderes já estarão nesse período desanimados em relação ao governo do anticristo, desmotivados com ele. Então, nesse momento surgem 3 espíritos malignos, que são voltados à esfera política para influenciar em 3 grandes líderes. Acredito eu que, assim como aconteceu com o rei Acabe, ali em 2 Reis, capítulo número 18. Então, para seduzi-los, levá-los a essa batalha contra Israel. Esse ajuntamento, ele vai acontecer no Vale do Armagedon. Eu acredito que um deles vai ser o governo da China e seus aliados, porque o texto fala que esses 3 espíritos, eles vão fazer essa situação de influência, e um deles, que não vai estar tão envolvido até então, que vai estar numa situação, não vai ter se envolvido tão intensamente com o anticristo, não vai ter se envolvido tão intensamente com o governo da Rússia e da Turquia, que vocês veem que vão ter sido derrotados na batalha de Gog e Magog, então já não vão ter tanta influência, mas o governo da China fica mais distante, mas eles vão conseguir se envolver, tanto é que ele fala dos reis do Oriente, ou seja, a liderança da China naturalmente, e seus braços, Coreia do Norte, talvez, provavelmente, sabemos. O fato é que esse ajuntamento, eles virão e se colocarão num vale de Israel chamado Armagedon. E aí, do vale do Armagedon, eles vão seguir para Jerusalém, para aquela batalha final. O fato é que vai se cumprir, naquele momento, a profecia do Salmo 2. Salmo 2 é um salmo escatológico. E veja o que diz o Salmo 2, os versículos 2 e 3, 5 a 6 e 8 a 9. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu construí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará com um vaso de oleiro. Porque eles sabem que em Sião o Senhor Jesus regerá a terra. Essa é uma foto que vocês podem ver do Vale do Armagedon, hoje. Então você vê que é uma grande planície. Essa foto eu tirei do Monte Carmelo, que é exatamente o monte onde Deus desce fogo sobre o altar de Elias. Então eu estou no Monte Carmelo e lá é o Vale do Armagedon. E esse campo, que já foi alvo de batalha na Primeira Guerra Mundial, ele vai voltar a ser um palco de batalha. É um local muito fértil, mas você vê que é um local muito bom para estacionar tropas, porque é liso, é muito bom para isso. Agora, se você notar, tem uma coisa que eu já conversei, eu sempre converso com os guias israelenses que eu estou lá, e sempre tem essa, eles nunca confirmam, mas eles pensam mesmo. Você consegue ver essa foto um pouco à minha direita? Pode colocar a próxima tela, por favor. São 2 pistas que dão em lugar nenhum e vão para lugar nenhum. E aí, então, se especula que haja uma base aérea embaixo, escondida ali, para que eles possam subir os aviões e descer os aviões. Então, conseguem ver daí? Não sei se conseguem ver aí de trás. Mas então, é um local propício para batalhas, e aí então vai ser um local, e é próximo a Jerusalém. Pode colocar o próximo mapa, por favor? Eu sempre mostro isso nas caravanas em Israel. Olha, aqueles locais, possivelmente, são locais de pouso e decolagem de aviões que estão no subterrâneo. A distância do Vale do Armagedon, hoje, de carro, isso pelo Google Maps, de carro, são 130 quilômetros, cerca de 2 horas o trajeto de carro. Claro que o trajeto de muitas tropas é maior, mas eu estou falando de um trajeto que acontece num só dia. Num só dia, depois de agrupados ali, eles marcham para Jerusalém. E aí então, o que nós falamos a respeito até há poucos minutos atrás, no meu entendimento, um desses líderes influenciados por esses 3 espíritos malignos
vai ser o governo da China e os governos que estão junto com eles, e ali vão marchar para Jerusalém. Aí nós falamos então das 7 taças da ira, e nós então ainda temos uma última taça da ira, sobre a qual falaremos, e que ela será derramada antes do encontro dos exércitos, porque tem um reino que precisa cair antes, e esse reino terá a sua cidade destruída. E que reino é esse? É o que nós vamos tratar no próximo domingo. A destruição da Nova Babilônia, pode colocar a próxima tela, e do poder religioso na Europa. Que Deus possa ter abençoado a tua vida de maneira rica e abundante em nome de Jesus. Eu convido a que você, por favor, se coloque de pé. Vamos fazer uma oração.